você acha desse estilo de jogo novo que a Capcom apresentou, que é o Open Bairro? Eu gostei do termo técnico, Open Bairro é excelente. Espero que ele seja oficializado pela indústria. É incrível. Cara, eu acho... Tem um trecho... Eu não vou dar spoiler nenhum. Tem um trecho do jogo, que pra mim é um trecho do Leon, que se estende demais. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais curto, e é um dos trechos Open Bairro. Ainda assim, eu acho que é um estilo de gameplay bacana, porque no Open Bairro que vocês estão falando, a gente se familiariza com uma região, mas nunca se sente completamente seguro nela, porque a região é dinâmica, então onde era seguro antes pode ficar perigoso depois. Mas a primeira vez que você explora é perigoso também, porque você não conhece aquela região. E é legal porque é quase aquele lance do mapa de Demon's Souls, sabe? De Bloodborne, que você vai liberando atalhos para você retornar na tua base, mas não significa que a região está segura e não significa que você pode sair explorando as coisas sem cuidado. Eu gosto como a gente avança nesses trechos mais abertos e como a gente retorna. Eu só acho que se você passa tempo demais num cenário desses, fazendo a mesma coisa, aquilo fica cansativo, tanto em termos de gameplay mesmo, quanto até em termos de visual. Vai cansando. Eu prefiro quando a gente consegue ter um pouco mais de variedade de exploração, mesmo que o trecho seja um pouco mais linear. Mas eu acho que funciona bem, eu acho que é um caminho bacana para a franquia. Até porque nesses trechos dá para você esconder segredos que são opcionais de você encontrar, e isso funcionou legal no Hacking para mim. Pô, legal demais, Edu, ouvir, porque pô, eu tô sentindo que você teve realmente, cara, uma sensação muito parecida, porque não é muito difícil de entender o que... Porque tem alguns padrões, né, Edu? Porque a galera pensa que é só quem é maníaco pro Resident Evil, que sente falta de algumas coisas, e não é, né? Uma pessoa que começou a jogar, por exemplo, no 3 Remake ou no 2 Remake, ela já vai entender o que de fato a franquia fez se popularizar, né? Então, eu sempre digo, Edu, que tem alguns padrões que, ao meu ver, não se pode faltar em Resident Evil, né? Então, por exemplo, os puzzles é muito importante. O backtracking, que é o que você menciona, muitas vezes do Leon, e tem no Leon também, né? Que tem toda aquela ação absurda na parte do Leon, mas tem um backtracking ali, você tem que resgatar o item, você volta e abre aquele portão e tal, e gasolina. Legal. Tem desde o 2 você tem os perseguidores, que são algo, são extremamente importantes também, que a franquia conseguiu popularizar isso. E são coisas que são fáceis, né, de se perceber, que a franquia trouxe, assim, que ela carrega. Então, o Wrecking, ele tem tudo isso. Mas é muito pouco. Por exemplo, puzzle pra mim é quase que inexistente nesse jogo. Que é diferente do backtracking, né? Então, por exemplo, você tem puzzles, Edu, eu não sei o que você acha disso, tá? Porque tem gente que não gosta de puzzle e tá tudo bem, tá? Mas não muda o fato de que isso sempre houve na franquia e faz falta pro fã. Mas, por exemplo, você tem dentro do Wrecking puzzles. Esses puzzles, você vai achar um file que vai dizer exatamente o que fazer. Não é aquele file que vai te dar uma pista, o que é diferente. Quando você pega um file e te dá uma pista, pô, é muito legal, porque isso vai quebrar a cabeça. Por exemplo, Edu, no Resident Evil 1, você tem o puzzle dos quadros. Cara, se você não realmente não pescar o que tá acontecendo, você fica preso ali, cara. Você não sai mais da salinha dos corvos ali, você fica pra sempre. Então, eu sinto um pouco de falta nisso, mas o Zero disse uma coisa que talvez seja, estamos mirando numa nova geração que não é você. E talvez essa nova geração nem goste tanto assim de puzzle, só queira ver ali realmente um negócio mais avançado. Em relação a essas três situações, tá? Eu quero te perguntar. Puzzle, perseguidor e ação desenfreada, isso te incomodou em algum momento? A questão do puzzle, eu não tinha refletido tanto quanto você refletiu, eu acho. Porque, assim, eu concordo que tem puzzle que a resposta tá dada no documento ali. Tipo, seja um código que você vai inserir num cofre, por exemplo. Mas seja também alguns puzzles que você tem que dar uma raciocinada, mas eles são muito simples de solucionar. Talvez um pouco mais de sutileza na hora de apresentar a resposta, em vez dela ser dada diretamente, tivesse beneficiado, principalmente os trechos da Grace, né? Concordo contigo. Sobre perseguidor, você tá falando do, tipo, o Mr. X, né? O Nemesis. Mr. X, Nemesis, você pode pegar um pouco mais... Até no Resident Evil 6 tem um perseguidor que é implacável, como o próprio Eustanak, você pode pegar a Dimitrescu, você pode pegar o Jake Baker do Resident Evil 7, todos eles tinham uma coisa em comum, eram bons perseguidores implacáveis. Eu senti nesse, e aí é muito por causa também da lore, né, e eu faço um advogado do diabo, esse é meio Songmon, assim, ele é meio... você não sente a mesma vibe de um perseguidor implacável, mas entra em ação fanservice, que a gente sabe qual é. Mas de qualquer forma, o perseguidor desse jogo mesmo, aquele que te acompanha, eu não fui tão fã assim. Mas talvez nem tenha te pego isso, e será completamente natural, assim. E aí é nesse ponto que eu te pergunto. Eu achei que em termos de perseguidor, a gente tem, por exemplo, e novamente, sem dar spoilers, né? Mas com a Grace, a gente tem ali um grande perseguidor, e além disso tem inimigos pontuais que te marcam e te fazem assustar. Sabe? Aquelas variações especiais que a gente tem de personagens na parte ali da clínica. Então aquilo pra mim cumpriu o papel de perseguidor. Ao invés de a gente ter um grande perseguidor, a gente teve alguns inimigos diferenciados em regiões distintas da clínica que me faziam
ter mais receio de explorar aquela região. Faz sentido pra você isso? Faz sentido. Faz sentido, eu entendo o que você tá dizendo e não discordo, não. Eu acho que tem coisas, Edu, também, que eu vou ser chato mesmo. Eu aceito, eu aceito o termo. Eu aceito o peso a se carregar. É que tem coisa que realmente fica na minha cabeça muito, sabe? Que eu senti muita falta. O puzzle, um perseguidor implacável. E eu até disse aqui pro Zerão, né? Eu achei que, sem dar spoiler algum, eu achei os vilões desse jogo a coisa mais genérica do mundo, assim, sabe? É uma coisa sem peso nenhum, assim. O único que tinha um peso maior, que tem uma conexão maior, ainda assim é muito fraco. E é uma coisa que eu sinto falta, porque é um crime que eu sempre digo, Edu, que eles mataram o maior vilão da franquia muito cedo. Então eles não conseguem mais resgatar aquele senso de emergência que você tinha quando o Wesker aparecia, sabe? E todos os vilões, principalmente no Wrecking, parece que pra mim eles foram jogados às traças, assim. Você curtiu os vilões desse jogo? Eu acho que a pausa muita coisa. Isso é algo que não dá pra gente detalhar, né? Senão a gente acaba dando spoiler. Eu acho que a gente tem um vilão ali que ele é marcante em termos de visual e também em termos de até um pouco de personalidade e tal. E outro que é subutilizado. E aí a gente tem questões pontuais que eu não quero entrar em detalhe. Porque é spoiler a gente falar algo, mas às vezes a gente deixar de falar algo também vira spoiler, que a pessoa começa a chegar em conclusões, né? Do que você não falou. Sim. Eu acho que os vilões podiam ter sido mais bem desenvolvidos, tanto em termos de personalidade e presença, quanto em termos de batalhas. Concordo que a presença e a ausência do Wesker é muito notada. Quando ele tá presente, ele é um cara... E isso na franquia, não tô falando de Resident Evil Hacking, né? Na franquia, ele é um cara que tem um desenvolvimento bem bacana ali desde o primeiro Resident. E a ausência dele é notada também. Sim, a franquia eu não conto que eles deveriam trabalhar melhor, eu concordo contigo. Thank you, Jethro Heston, for showing us your potential. Up next, we'll visit the beautiful... Voltemos, 17 horas 36 minutos e aqui estamos com Castlevania do Game Boy Clássico. Olha que interessante, né? É um jogo aí que foi lançado, né, através da Konami. E aqui, mano, a produção já decidiu, né, cara, já voltar às atividades com ele, né? Lembrando que a gente agora há pouco tava jogando o que, brother? O jogo de corrida lá, não tem, mano, né? A gente tava jogando lá o jogo de corrida. Mano, o Castlevania dentro... Mano, o Game Boy Clássico, ele tem uma jogabilidade bem simples. Você pula e... Aqui, ó, tá vendo aqui, né? Ó, tu pula, tá vendo aí, né? Ó, você consegue pular e dar a chicotadinha, né? A chicotadinha. Pula, dá a chicotada. Aí tu aperta o Start, não tem? Ó, né? Apertou o Start, né? Você entende, né? O Game Boy Clássico é simples, tá ligado? Demorou? Castlevania, é interessante pra caralho, você entende? Isso aqui é de super difícil, tá ligado, mano? Entendeu? É um jogo que, querendo ou não, ele deu aula, ele ensinou, né, as outras soft house a trabalhar. Tipo assim, como assim, Ricardo? Cara, tu é uma soft house na década de 90, você vai ter que, né, se espelhar em algum jogo pra tu pegar os teus desenvolvedores de game, tá ligado? Aí não, você tem uma empresa que desenvolve jogo na década de 90. Aí do nada tu decide, caralho, vamos fazer um jogo? Caralho, né, mano?
Você vai ter que se espelhar em qual jogo, tá ligado? E o Castlevania, ele fez isso, né? Ele serviu de base, você entende, brother? Mortal Kombat, Street Fighter é a mesma coisa. The King of Fighters, Donkey Kong, o Super Mario, você entende, mano? São jogos que serviu de base, né, para outros desenvolvedores de videogame, você entende, mano? A galera lá da TI, né? Ai, que eu sou da... Eu trabalho com TI, só que eu quero fazer videogame, tá ligado? Então, né, mano, você vai ter que ter o que, mano? Algo pra tu se inspirar, espelhar, tá ligado? Não é copiar de fato. Você entende? A vida é isso, né, mano? A gente tem que ter algo pra ter inspiração, né? A gente vai se espelhar. Caralho, eu quero fazer algo parecido com aquilo ali. Você entende, mano? Não, é interessante, mano. Os videogames, né? O desenvolvimento. Cara, o desenvolvimento de um jogo de videogame, ele tem todo um procedimento por trás, tá ligado? Quando você vê o jogo lá no teu celular, o teu videogame, computador, pra ele chegar, mano, na tua tela, filhote, meu camarada, teve um procedimento. Você entende, mano? Teve um porquê. Teve pessoas, tá ligado, né? Pessoas que saiu do projeto, outras pessoas entrou no projeto, tá ligado? Entendeu? Mano, é interessante, brother, é interessante, tá ligado? 17 horas 39 minutos. É uma quinta-feira, 26 de fevereiro de 4.349. E aqui estamos com Castlevania do Game Boy Clássico, né, mano? Que é um jogo bem fofinho, né, mano? Tá vendo aí, né? Então, bem, lembrando que aqui estamos com Como que é, mano? Como que é? Ó, é 1 hora e 19 minutos de live, tá bom? No Facebook, né? A nossa obrigação é 2 horas de live, tá bom? Né? A nossa obrigação é 2 horas de live, demorou? Então a gente tá aqui trabalhando, né, mano? Hoje, nessa live, já tivemos a presença do senhor Otaviano. O Borracha já apareceu aqui na live, tá ligado? Eu não sei se ele tá aí. Cara, é aquilo que eu falo, né? Eu só sei, mano, que tem espectador aqui quando tem comentário. Ó, atualiza o chat. Se liga aí, ó. Atualizou o chat. Não tem comentário. Então, cara, entendeu? Vamos trabalhar. Demorou? Demorou? Mas o chat, ele tá aqui do meu lado, né? A qualquer momento, algum corno aí, corna, vai mandar algum comentário. Não, a qualquer momento, né? Caraca, mano, eu não tô com trapaça e o boneco não tá querendo morrer. Porra, é interessante. Olha lá, eu tô tomando porrada lá dos inimigos e o boneco não morre, tá ligado? E eu não consigo fazer trapaça dentro do Game Boy Clássico. Que é esse videogame aí, tá ligado? Eu não consigo fazer trapaça, você entende, mano? A gente tá tomando porrada, mas não tá morrendo. Então vamos, né? Vamos. E vamos que vamos, né, brother? Ah, parou nesse momento aqui no Guarujá. Não tem chuva, tá bom? Agora sim a gente morreu, né? Ufa, a gente morreu. E eu tô querendo morrer que é pra trocar de jogo, caralho, né? Vamos trocar de jogo, né? Cara, nesse momento não tá tendo, mano, chuva aqui no Guarujá, demorou? Parou, a chuva ela deu uma parada, né? Esse é o momento que a galera que tá, mano, indo pro trabalho, voltando do trabalho, a galera tá o que, mano? Acelerando ali o veículo, a moto, o carro, a bicicleta. É nesse momento que acontece o que aqui no Guarujá? Acidente, tá ligado? É quando a galera percebe, opa, parou a chuva. Aí você imagina todos os motoqueiros, motoboy, a galera do carro, galera de bicicleta, todo mundo, né, querendo chegar lá no objetivo, porque parou a chuva. É nesse momento que vem o que? Acidente, tá ligado? É foda. Então, tem que dobrar a atenção. Quando para de chover, brother, tá ligado? Você que tá andando de veículo, quando parar a chuva, mano, se tu conseguir não ter pressa, é melhor ainda, tá ligado? Entendeu? É melhor ainda se tu conseguir não ter pressa, você entende, mano? Né? Que aí você vai chegar lá no teu objetivo, tá ligado? Né? É interessante. É interessante. Vamos trocar de jogo, vamos trocar de jogo.
É, cara, eu não sabia disso, hein, mano. Shopley Fighter, ele foi lançado para Game Boy Clássico. Eu não fazia a mínima ideia, né? Até então, eu sempre soube, né, que Shopley Fighter, ele é um jogo que tem para Super Nintendo, né? Talvez Mega Drive, talvez, tá ligado, né? Mas aqui estamos, né, na frente do Shopley Fighter 3, né, mano? O terceiro jogo, demorou? E a versão do Game Boy Clássico, né? Cara, é interessante porque Game Boy Clássico é um videogame da Nintendo, né, mano? E olha a qualidade que a gente tem, mano, na palma das mãos. Lembrando? Ai, Ricardo, o que é Game Boy Clássico? Não, que a produção ela vai botar na tela, tá bom? O Game Boy Clássico. Põe na tela, Colinho, tá vendo aí, ó? Né? Alguém aí que não sabe o que é Game Boy Clássico, mano, é isso aí, ó, demorou? Game Boy Clássico na tela do arrombado. Tá vendo aí, né? Vendo? Olha lá, né? Esse é o Game Boy Clássico, né? Tá bom? Então, eu tô aqui no emulador e o bagulho tá verde. Por quê? Ah, Ricardo, por que é verde a tela? Tá vendo? O Game Boy Clássico desligado, ele é verde. Quando tu liga, ele continua verde. A única coisa que acontece é isso aí, ó. Você vai ter ali, mano, as palhetas de cores, né, mano? O brilho, o contraste, né? Tudo preto, demorou? E é absolutamente fofinho pra caralho. É, meu camarada, é muito fofinho o bagulho, tá ligado? Olha lá. Aí tu se abaixa, aí tu pega o bagulho. É o A e o B, mano. Ó, o B, mano, ó, se liga, o A tu atira, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aí, né? Ó. O A tu atira e o B você vai virar o helicóptero. Aqui, ó, o B, ó, tu vai virar ele. Você entende? Olha lá, ó, vira de novo. Aí vira pro outro lado de novo, entendeu, mano? E aí o direcional tu consegue ir pra frente, pra trás e pra cima e pra baixo. Você entende, mano? O jogo é isso. Olha lá, ó. Cara, é muito interessante. Eu não sabia não, viu, mano? Eu não sabia que tinha Shopley Fighter para Game Boy Clássico, entende? Não, eu tô surpreso aqui, brother. Aí tu se abaixa lá, ó. Aí tu pega lá os amiguinhos. Não, se liga, ó. Ó, mano, isso é legal. Tá vendo aí, ó? Tu se abaixa, ó lá, tá vendo? Aí tu pega os amiguinhos, ó lá, tá vendo? Ó lá, ó. Aí tu vai lá pro outro lado, ó. Tem outros amiguinhos, aí tu se abaixa, aí tu pega eles, ó lá, ó, tá vendo? Cara, isso é fofinho demais, brother. Tá ligado? É, mano, entendeu? Ó lá, ó. Você pega lá os amiguinhos. Aí tipo assim, ai Ricardo, você pega um amigo e vai fazer o quê? Aí tu vai ter que voltar lá na base. Aí tu volta a milhão. Aí tu procura a base. Se liga, ó. Vê, ó. Você volta na base, desce o helicóptero e os amiguinhos vai fazer o quê? Vai embora. Você entende, mano? É, cara. É Absolute Cinema. Shopley Fighter é Absolute Cinema, ó. Tá vendo aí, ó? Aí os amiguinhos vão embora, tá ligado? Aí depois tu vai fazer o que, arrombado? Eu vou trocar de jogo, lógico, né, mano? Claro que eu vou trocar de jogo. Porra, mano, tá tirando? Porra, né, mano? That is for Marlboro, so that's a wrap. E aqui, cara, aqui a gente volta pra 1990, né, mano? A Taito fez ali ela trouxe, né, mano, o Chase HQ para Game Boy Clássico, lá em 1980, 90, aliás, né? Então, 1990, né? A Taito, ela trouxe aí, mano, o Chase HQ para Game Boy Clássico, né? O primeiro stage, né? E se trata de um jogo de corrida, né? É, cara.
É interessante, mano, é interessante. Pera aí, ó. Aí você vai, não, claro, né? Tu vai olhar pra esse jogo aí, ó. Aí tu vai falar, ai, que jogo merda, que jogo bosta. O gráfico é tudo preto e verde, ai. Cara, só que a gente tá jogando algo que era lá da década de 90, você entende, mano? Na palma das mãos, não precisava de televisão. Você entende, brother? Então, o Game Boy clássico, ele sempre foi um aparelho portátil extremamente caro. Caro pra caralho, você entende? É, mano, é foda, tá ligado? Olha lá. Então, Chase HQ, a versão do Game Boy clássico, né, mano? Não, isso é interessante, né? E eu não... Cara, quando eu vou escolher um jogo, eu não faço a mínima ideia de qual jogo que eu vou escolher pra jogar, tá ligado? Eu vou pegar o nome ali, eu vou apertar o botão aqui no mouse, né? O clique do mouse. E a gente vai ver qual é que é, tá ligado? Olha lá. 17 horas 49 minutos. A gente já conseguiu trocar uma ideia sobre Resident Evil 9, né, cara? Só que agora, mano, se liga. O jogo, os youtubers pica grossa já tem gameplay, mano, incompleta, demorou? Já tem gameplay inteira. Então amanhã, cara, a gente já vai trazer o quê? Eu vou pegar aqui alguma gameplay completa do jogo, né? E a gente vai trocar uma ideia amanhã, tá ligado? É, cara, é interessante, mano. Ô, eu tô imaginando quando lançar o GTA 6, né, mano? Vai ser agora em novembro, dezembro, mais ou menos. Agora de 2026, né? A gente vai ter o GTA 6, cara. Cara, vai ser interessante. Eu consigo pegar um PlayStation 5 emprestado. Eu já falei tem um colega meu aqui no Guarujá, que ele tem um PlayStation 5, mano. E ele já tá com o GTA 6, o dinheiro do GTA 6, tipo assim, já tá guardado, tá ligado? Entendeu? Entendeu, mano? É um colega meu aqui no Guarujá, né? Eu tava conversando com ele, ele falou, caralho, Ricardo, o dinheiro do jogo do GTA 6, que é caro pra caralho, já tá guardado, você entende? Então, quando o bagulho lançar lá a chave de acesso, né, esse meu colega, ele já vai comprar o bagulho, tá ligado? Aí eu vou conseguir jogar o jogo, zerar o jogo, mas eu quero, mano, fazer gameplay, né, brother? Você entende? Eu não quero simplesmente jogar o GTA 6 pra eu conhecer o bagulho, não, eu quero meter uma live, fazer uma gameplay de fato, tá ligado? Só que o meu equipamento, mano, o GTA 5, o meu equipamento, ele já, você tá ligado? Já começa a peidar, mano, já quase que não aguento o GTA 5, que é um jogo de 2013, tá ligado? Entendeu? O meu equipamento, ele já começa a dar umas peidadas, aí você imagina o GTA 6, entendeu, mano? Vai ser foda, hein? Eu não vou garantir, mano, fazer gameplay com GTA 6 não, mano, mas nem fudendo, tá ligado? Vamos trocar de jogo. Vamos trocar de jogo, hein? Shift Radio. House of Good Vibes. Caraca, mano, eu acho que é jogo de vôlei, né, mano? Se for um jogo de vôlei, eu já vou trocar. Porque eu nunca dei sorte, mano, pra jogar jogo de vôlei
dentro de videogame. Eu lembro lá na época do Atari, tem um jogo de vôlei lá muito interessante. Tá ligado? Eu lembro que tem, mano. Na época lá do Atari, tá ligado? Tem um jogo de vôlei lá que é interessante pra caralho. Só que é difícil o bagulho. Olha lá, o nome do jogo, senhores, é Dodge Boy, né? Tá vendo aí, né? Dodge Boy, né? Mano, eu nunca joguei isso, não faço a mínima ideia. É, exatamente, é vôlei, tá vendo aí, ó? Olha lá, né? É um jogo de vôlei. Cara, eu vou trocar, mano. Pô, não, eu vou trocar, mano. Não, chega, para. Cara, eu não tenho sorte pra jogar jogo de voleibol. Porra, é foda, mano. Jogo de voleibol é foda. Vamos colocar o motocross. Deixa eu ver aqui. Não, vou trocar de jogo, né? Ó, Musashi Road. Caralho, o que é isso, mano? Olha lá, ó. Não faço a mínima ideia, cara. Musashi Road. Ah, interessante, mano. É tipo Final Fight, não tem Street of Rage, olha lá, tá vendo, né? Você controla ali um mini samurai. Cara, é interessante. Já é o jogo, mano. Já é gameplay, demorou? Isso aí já é gameplay, mano. É interessante, mano. Musashi Lord. Não, eu tô resumindo aí o título do jogo, demorou? É Musashi Lord, né? Nesse momento temos 1 hora 34 minutos de live aqui no Facebook, demorou? E também temos aí 27 minutos de backup de live, né? E agora são 17 horas 55 minutos e aqui estamos fazendo uma live no Facebook. E lembrando, né, senhores, que daqui a um mês essa live ela vai ser deletada, tá bom? Toda live que eu faço aqui no Facebook, o próprio Facebook vai deletar, demorou? Mas, né, mano, a produção sempre faz ali o backup da live, né, brother? Né? A gente sempre tem o backup da live aqui, né, pra isso, né? É interessante. E aquilo que eu falo, brother, cara, mano, é interessante você ver minha live offline, mano. É interessante. Você não precisa ficar mandando, tipo assim, tá ligado? Ai, que eu tenho que mandar. Ai, só vou ver uma live se eu conseguir conversar lá com o criador de conteúdo. Não, brother, tá ligado? Não é. Mano, você não vai conseguir conversar com todos os criadores de conteúdo, né? Entendeu? Vai ser um outro que tu vai conseguir trocar uma ideia durante a live. Durante a live, tá ligado? Entendeu? E é aquilo que eu falo, né, mano? Vamos aproveitar também, brother, que eu não sou famoso. Porque sabe o que, mano? A partir do momento que eu ficar famoso aqui nessa merda, o chat ele vai bombar. Vai ser, né, 200 pessoas mandando comentário. Eu, Ricardo, não vou conseguir ler nada. Você entende, brother? Entendeu? Eu não vou conseguir ler porra nenhuma, tá ligado? Então, mano, encostou na live do arrombado, né, mano? Troca uma ideia, não tem tempo, fica de boa, tu vai ver offline, né, mano? Aí tu escreve um comentário offline, né? Se eu perceber, eu vou ler, eu vou escrever alguma coisa, tá ligado? Né, mano? Demorou? Mas é aquilo, né? Quando mano, quando eu faço live, eu faço de um jeito, mano, pra qualquer pessoa ver em qualquer momento, tá ligado? Tanto ao vivo como offline, entendeu, mano? Caraca, mano, você consegue entrar no Rio. Não, isso é interessante, tá vendo aí, ó? Olha lá, né? Tu consegue entrar no Rio e tu também consegue trocar de jogo. Né, mano? Não, tu entra no Rio, aí tu vai trocar de jogo, aí tu vai e sobe o som, tá ligado? Não, é interessante, né? É interessante. That is the famous Rally House by Prod DTM. Up next, we will travel to Argentina to experience a banger by Apadan and Hans Glader. This is Gravity. Não, mano, isso aqui é interessante, mano. 1993, né? Até então eu imaginava que o Aladdin tinha para Super Nintendo e Mega Drive, né, mano?
Mas aqui estamos com a versão do Aladdin para Game Boy Color. Não, Color não, é o clássico, brother, tá ligado? Esse Aladdin aí, mano, é do Game Boy clássico. Tá com cor por quê? Sabe por quê, brother? Que, ó, se liga, ó, não, é fácil, ó. Ah, Ricardo, que eu não acredito em você. Não tem problema, se liga aí, ó. 93, 94 não tinha Game Boy Color, tá? Não existia, tá ligado? Game Boy Color, ó, é fácil. Ele nasce, mano, mais ou menos em 96, 97, ó. Ó, quer ver, ó? Game Boy Color. A gente vai lá no Wikipedia, lógico, né, mano? Vamos no Wikipedia, tá vendo aí, né? O ano de lançamento do Game Boy Color, de fato. Tá vendo lá? Ó lá, 98, outubro de 98, tá vendo lá, né, entendeu? Outubro de 98 é quando lança, de fato, né? O Game Boy Color, você tá ligado? Então, isso aqui que nós tá vendo, senhores, isso aí, ó, ele foi lançado oficialmente para o Game Boy clássico, né? Tá vendo aí, né? Telona verde e os bagulho preto, você entende, mano? Então, a pessoa que, né, fica, caramba, mas como assim que tá colorido, você entende, mano? Quando você pega uma fita que foi lançado para Game Boy clássico, verde, preto, né? Tá ligado? Tela verde, o jogo preto. Se tu colocar no Game Boy Color, vai ficar desse jeito aí, ó. É umas cores meio merda. Não é aquele cor, tu percebe que não é. Não é uma cor gostosa, crocante, que nem tá aqui, né? Aqui a gente consegue ver que tem, né? É um tipo de cor bem crocante e pra caralho, você entende? Entendeu, mano? Olha lá, ó. É interessante, mano. É interessante pra caralho, né? Mas a gente vai jogar é um jogo que, né, é um videogame portátil. Então logo é um jogo simples, tá vendo aí, né? É um jogo bem simplesinho. É um videogame portátil, tá ligado? Olha lá, ó. Aladdin, né, do Game Boy clássico, né? O cartucho, né, ele foi lançado, né, para Game Boy clássico. E aqui a gente tá jogando dentro do Game Boy Color, tá ligado? Lembra aquilo que eu falei? São cores, né, mano? São cores bem broxantes. É tudo amarelo com vermelho. Ou senão tudo verde com azul, tá ligado, né? Entendeu? Cor de verdade, meu camarada, só veio. Mano, ó, se liga, ó. Portátil da Nintendo. Ah, Ricardo, quando é que um portátil da Nintendo conseguiu ter cores gostosas e crocantes? Senhores, foi no Game Boy Advance SP, que é aquele que abre e fecha, tá ligado? Aqui você tem cores, mano, bem bonitas, tá ligado? Aqui, ó. Esse Game Boy aí, mano, que abre e fecha, tá ligado? Você entende? Olha, olha aí, ó. Esse Game Boy, ele é o Game Boy Advance de fato, tá vendo aí, né? Entendeu? Ele sim, mano, ele tem cores vibrantes. A tela dele tem o brilho próprio, tá ligado? Tem contraste próprio. Esse Game Boy aí, tá ligado? Advance, que é o que? É a segunda versão do Game Boy. O Game Boy Advance ele lança em 2000, 2001, tá ligado, né? Que é aquele grandão. Ai, como assim, Ricardo? O Game Boy oficial, original. É esse aí, ó, tá vendo? É esse aí, ó, tá ligado? Ele, senhores, ele não tem brilho, essa porra aí, tá ligado? Ele é um videogame que... se tu querer, mano, ver o jogo de fato, você tem que ficar, mano, mexendo a tela. Ele é a mesma coisa do Game Boy Color, tá ligado? Não tem brilho próprio. Não tem contraste próprio, tá ligado? Entendeu? Esse Game Boy aí, ó. Aí você tem que ficar, né, mano, mexendo ali, vai pra lá, vira, aí pega a reta da luz, do dia, do sol, tá ligado? Entendeu, mano? Não dá pra jogar no escuro. Ai, que eu quero jogar... Ai, Ricardo. Ai, que eu quero jogar com o Game Boy Advance no meu quarto escuro. É o caralho. Não dá, não. Não dá nem fudendo, tá ligado? Esse Game Boy tu consegue, mano. O teu quarto tá escuro, não tem, mano? Tá ligado? Acabou a energia elétrica aí na tua cidade, no teu bairro, não tem, mano? Você entende, brother? Não tem luz elétrica na tua casa. Aí tu consegue jogar com ele. Ele tem brilho próprio, você tá ligado? É interessante pra caralho. Entendeu, mano? É muito interessante. Não, e a Nintendo, ela é inteligente, né, mano? Né? Mano, todos os cartuchos desse Game Boy, mano, funcionam no Advance, né? A retrocompatibilidade, né, mano? A Nintendo, ela teve, mano, essa visão, né, de caralho, né, mano? Entendeu?
Nintendo DS, né, mano? Tu consegue. Tem jogo que tu joga lá no 3DS. Não, tipo assim, o Nintendo Switch 2, né, mano? O Nintendo Switch 2. Tem jogo do primeiro Nintendo Switch que tu consegue jogar, mano. Lá. Aliás, todos os jogos, né? Entendeu? Todos os jogos do Nintendo Switch 1, né? Você consegue jogar lá no 2. É a retrocompatibilidade, né? A Nintendo, ela sempre teve essa ideia, cara. Dentro do Super Nintendo, mano, no Super Nintendo tu consegue jogar Game Boy clássico, tá ligado? Entendeu? No Super Nintendo você tem um cartucho que tu põe no Super Nintendo e em cima desse cartucho tu coloca a fita do Game Boy, tá ligado? Que é o Super Game Boy, né, mano? É um cartucho quadrado grandão, tá ligado? Eu tive, mano, esse privilégio de pegar emprestado. Mano, é interessante a minha história gamer. Eu consegui pegar emprestado, mano, o Super Game Boy. Ai, Ricardo, o que é Super Game Boy? Né, mano, aí a gente vai... É só tu escrever, mano. Tu pega o teu celular, o teu celular e tu escreve Super Game Boy. É um cartucho quadradão, tá ligado? Se liga aí, ó, lá, ó. Que tu coloca no Super Nintendo, entendeu, mano? Entendeu? Olha lá, ó, tá vendo? Você coloca no Super Nintendo. É o cartucho quadradão. Mano, mano, caralho, mano. Eu peguei essa fita aí emprestada, essa daqui, tá ligado? Que é o bagulho, né? Aí tu coloca a fita, mas aí que tá, brother. Ele aceita a fita do Game Boy clássico. Eu não lembro. Mano, eu não lembro se aceita do Game Boy Color, tá ligado? Eu não lembro, entendeu, mano? Aí vai abrir o menu na tua televisão, cara. Vai abrir a porra do menu. Que é um outro menu ele relacionado ao Game Boy, tá ligado? Entendeu, mano? É interessante, mano. É interessante, brother. Olha lá, ó. Ô, eu vou falar pra tu, mano. O Super Nintendo é muito bonito, né, brother? Ai, Ricardo, como assim tu tá falando que o Super Nintendo é bonito? Cara, o aparelho, brother. O aparelho Super Nintendo, ele é muito bonito. Ai, Ricardo, mostra pra mim ao vivo. Calma, cocada. Calma que eu vou mostrar, tá ligado? Porra.